Reviravolta no caso Roma. É só o que se fala sobre a PF ter arquivado aquele caso de Alexandre de Moraes, aonde eles simplesmente nem comentaram sobre o assunto. A mídia caladinha, mas a perseguição a Bolsonaro sempre continuando. E foi Deltan Dallagnol que comentou tudo sobre isso, e eu vou trazer este vídeo dele, mas antes vejam esta notícia. Urgente, PF não encontra agressão a Moraes e conclui apenas crime de injúria contra o filho do magistrado no caso Roma. E a família Mantovani, como ficou nisso? Por que não foi entregue? E a família Mantovani, como vai ficar nisso? Por que não foi entregue às câmeras? É mais uma câmera que sumiu, né? Assim como foi com Flávio Dino, assim como está sendo com Lewandowski. Este lado da esquerda tem esse tino para perder as coisas, né? Até porque, com certeza, ia trazer uma verdade que eles não gostariam de mostrar. E a PF, que está totalmente aparelhada, já resolveu e simplesmente arquivou o caso. A Polícia Federal encerrou a apuração do incidente ocorrido no aeroporto de Roma em julho de 2023, envolvendo Alexandre Barsi de Moraes, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, e o empresário Roberto Mantovani Filho. Ele foi identificado como o autor de injúria real. É lógico, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E nessa situação aqui não poderia ser diferente. Mas Deltan Dallagnol vai revelar toda a verdade por trás disso. Prestem atenção no que vai dizer o ex-deputado. Rato. Essa é a grande mensagem desse caso envolvendo a família Mantovani. E quantos ratos será que essa montanha do Alexandre de Moraes já pariu? Eu já estou perdendo as contas de quantos e quantos casos envolvendo o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes, que a imprensa do consórcio vive divulgando como se fossem os mais graves do mundo. No fim das contas, se revelaram fraquíssimos, sem provas, ratinhos, raquíticos, casos sem comprovação. Aí já viu isso naquele caso dos empresários que sofreram buscas e apreensões, sofreram bloqueios, inclusive bloqueios patrimoniais, em razão de uma conversa de grupo de WhatsApp. E depois se reconheceu que não tinha crime nenhum aí. Depois a gente viu isso no caso do deputado federal Carlos Jordi, agora recentemente, em que não tinha mais uma vez absolutamente nada, fora o fato de que uma pessoa chamou ele de meu líder, uma expressão regularmente e comumente usada no Congresso em relação a todo mundo que é deputado. É de passar vergonha ler aquela decisão, de sentir vergonha alheia. A gente viu isso no caso do Carlos Bolsonaro, em que não tinha mais uma vez absolutamente nada que envolvesse o Carlos Bolsonaro. Tinha uma secretária fazendo um pedido não respondido que não tinha nenhum conteúdo criminoso. E agora, como todo mundo já sabia que aconteceria no caso do aeroporto de Roma, acontece a mesma coisa. É importante lembrar que a STF recebeu essas imagens das autoridades italianas e guardou as 7 chaves, não deixou nem a defesa ter acesso autônomo a essas imagens. E eu quero fazer o seguinte convite para vocês agora. Eu quero chamar o VAR, vamos chamar o VAR, vamos voltar lá atrás. Vamos recapitular tudo o que aconteceu nesse caso, porque é um caso em que aconteceu um absurdo, atrás de outro absurdo, atrás de outro absurdo, até que aquela montanha venha a parir, dar a luz a um rato. Bora lá, vamos chamar o VAR. Quando a gente soube desse caso, quando as pessoas estavam ainda lá na Itália, a imprensa divulgava o caso como uma agressão de uma família de brasileiros contra o ministro Alexandre de Moraes. E assim que eles chegaram ao Brasil, essa família de brasileiros, ela foi recebida pela Polícia Federal no aeroporto, que abordou eles imediatamente, pedindo que eles fossem prestar depoimento numa espécie de tentativa de condução coercitiva que foi recusada pelos investigados. Lembrem que a condução coercitiva foi considerada ilegal pelo Supremo lá na época da Lava Jato. Mas a gente não pode esquecer que o Supremo pode fazer tudo. Afinal de contas, como você bem disse, Guilherme, o Supremo ele é supremo. E o ministro Alexandre de Moraes e a sua família não receberam o mesmo tratamento da PF. Eles foram prestar depoimentos dias depois, eles não foram conduzidos pela PF até a delegacia assim que chegaram, não tinha ninguém esperando por eles na saída da porta do avião do aeroporto, como aconteceu com os Mantovani. E o que aconteceu em seguida? Em seguida surgiu um conflito de versões. O ministro Alexandre de Moraes, de um lado, diz que foi chamado de bandido, de comunista,
diz que o Roberto Mantovani teria dado um tapa no seu filho e derrubado os seus óculos. Do outro lado, a família Mantovani disse que eles é que foram xingados e agredidos malmente pelo ministro. O único vídeo disponível da briga mostra que o ministro Alexandre de Moraes realmente chamou um deles de bandido, de modo que até então as provas ajudavam a versão da família Mantovani, comprovavam ou indicavam que era a verdadeira versão da família Mantovani e não o que o ministro dizia. E se havia um conflito de versões, então o mínimo que a gente deveria esperar é que ambas as partes, os dois lados dessa disputa, os dois lados de uma briga de vizinhos, como acontece todos os dias quando a polícia vai até uma briga de vizinhos, a gente espera que os dois lados sejam tratados da maneira igual, de modo imparcial, com um certo ceticismo, com uma dúvida, com ponto de interrogação no ar, até a investigação e as provas mostrarem quem está certo e quem está errado, concluírem quem era a vítima e quem era o criminoso. Porém, desde o início estava bem claro que se estava privilegiando a palavra do ministro Alexandre de Moraes como uma palavra e uma versão superior, ou mesmo sagrada, em relação àquela versão da família que estava sendo demonizada na narrativa da grande imprensa, como se ele fosse o certo e a família fosse errada. Alguns dias depois, gente, a gente viu a ministra Rosa Weber decretar a busca e apreensão dos endereços da família Mantovani. É isso mesmo. Agora a gente está vendo que não aconteceu nada, que encerrou dizendo que não tinha ninguém certo, ninguém errado, basicamente, mas decretaram uma busca e apreensão nos endereços da família Mantovani, violando várias regras legais. Gente, qual é a justificativa para o Supremo Tribunal Federal atuar nesse caso? Não tinha nenhum suposto agressor, que era a família Mantovani, que tivesse foro privilegiado para esse caso ser tocado no Supremo. A não ser que eles reconhecessem que o ministro Alexandre de Moraes era investigado, que eles jamais reconheceram. Então não existia justificativa plausível nenhuma na nossa lei, no nosso direito, na nossa doutrina, nas decisões dos tribunais, onde quer que você procure. Saia procurando, você não vai encontrar justificativa para que o Supremo Tribunal Federal estivesse atuando nesse caso. Era absolutamente incompetente. A família Mantovani não tem foro privilegiado e não existe um foro privilegiado da vítima. Isso não existe no nosso direito. Então, essa suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes tinha que ter sido investigada, tinha que ter tramitado na primeira instância. Além disso, essas medidas cautelares invasivas, como buscas e apreensões, são inéditas em um caso de crime contra a honra. Eu nunca vi acontecer, em 18 anos de trabalho, nunca vi ser noticiada pela imprensa nenhum caso em que, em razão de um crime contra a honra, de uma ofensa verbal, houve buscas e apreensões. Porque são um crime de menor potencial ofensivo. Eu nunca vi, mais uma vez, como procurador, isso acontecer. Nunca vi alguém sofrer isso por conta de um xingamento. Por isso, essa medida, na época, tinha toda a cara de ser um fishing expedition, a famosa pescaria probatória, para tentar ver se lá no celular da família Mantovani, se na casa deles, em algum lugar, iam encontrar alguma coisa que desse para usar contra eles. Nenhuma dessas medidas de buscas ou bloqueios foi feita em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrem que a gente está vendo um tratamento absolutamente desigual quando você tinha uma colisão de versões. É o que acontece todos os dias, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E não ia ser diferente. Vocês acham que eles iam culpar Alexandre de Moraes? É lógico que não. Simplesmente abafaram tudo. Enquanto isso, o inquérito do fim do mundo nunca acaba. E eles continuam com a famosa pesca probatória, tentando achar alguma coisa para incriminar Bolsonaro e todos aqueles que o apoiam. Infelizmente, estamos vivendo e vendo a Constituição ser rasgada dia após dia no nosso Brasil. E desta vez, não foi diferente no caso de Roma. Foi o que disse aqui o ex-deputado Deltan Dallagnol e ex-procurador. Vergonha alheia. E vocês, o que acharam das declarações de Deltan Dallagnol e também deles simplesmente arquivarem esse processo? Deixe aqui nos comentários. Também peço para vocês deixarem nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté. E como está o preço do alimento na sua cidade? Na minha está um absurdo. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês compartilharem muito esse vídeo. Assim você ajuda o meu trabalho a crescer e fortalecer a política de direita no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.